Bom, aqui trago para todos a resposta dessa questão aqui, ó. Dada a PG, onde o primeiro termo vale menos 6 e a razão Q vale 4, calcule o quarto termo dessa progressão. De cara, nós temos o seguinte, como solução, nós temos isso aqui, ó. Para começar, dados do problema. O primeiro termo valendo menos 6 e a razão Q valendo 4. Bom, ele quer o quarto termo da progressão, certo? Para começar, podemos pensar o seguinte também. Vamos imaginar uma situação. Como ele quer o quarto termo, de cara, ele quer, podemos considerar o número de termos igual a 4, iguais a 4. Por quê? Aqui a PG, ela não informa exatamente quantos termos tem, mas uma coisa ela pede, calcular o quarto termo. Podemos considerar, no caso aqui, que a PG tem 4 termos, então logo podemos imaginar uma situação onde de cara, para calcular o quarto termo da progressão, a gente tem que achar o valor de A4, que é dado por quarto termo. Então nós podemos considerar essa seguinte situação aqui. Se o número de termos for igual a 4, logo o enésimo termo será igual ao quarto termo. Considerando isso como verdade, nós temos o seguinte. Aqui, ó, a fórmula do termo geral, relembrando, de uma PG, é dada por essa expressão. O enésimo termo é igual ao primeiro termo, vezes Q elevado a n menos 1. O que vem a ser isso? Vem a ser o seguinte, esse enésimo termo, o termo geral, certo? Então aqui, ó, onde o AN é o número de termos, ou o termo geral, que o enésimo termo, primeiro termo aqui, que é a razão, e esse n número de termos. No caso aqui, ó, quando esse n igual a 4, é o número de termos igual a 4. Então, o enésimo termo vai coincidir com o quarto termo. Como a questão pede para calcular o quarto termo, nós temos o seguinte. Trocando o n por 4, logo a n vai ficar como A4. Então, de cara, nós vamos ter isso aqui. Aqui, ó, o AN troquei por A4, onde o N troquei por 4. Porque é o quarto termo que a gente quer encontrar. No caso em questão, nós temos o seguinte. Só aqui, para poder resolver essa expressão aqui, 4 menos 1, 3. Porque aqui, ó, o A1 que multiplica o Q é elevado a essa expressão 4 menos 1. Vamos ter que defini-la antes. Bom, no caso aqui, 4 menos 1 igual a 3. Então, o quarto termo é igual ao primeiro termo vezes Q elevado a 3. 3 aqui, ó, resultado de 4 menos 1, da diferença de 4 por 1. Bom, de cara nós temos o seguinte, o quarto termo, certo? O que vai ocorrer? Vamos trocar essas letras pelos seus respectivos valores. O A1 vale menos 6 e o Q vale 4. Então, de cara, nós temos o seguinte. Ó, quarto termo aqui que a gente está procurando. O A1 vale menos 6, dado do problema, e o Q vale 4, dado do problema. Só que aqui, ó, Q está elevado a 3. Se o Q vale 4, vai ser 4 elevado a 3. Só aqui, ó, 4 elevado a 3 vai dar o quê? 4 vezes 4 vezes 4. Só 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então aqui, ó, como é que vai ficar? Menos 6 que multiplica 64. Ou menos 6 que multiplica 64. Menos 6 que multiplica 64. De cara nós temos o seguinte. Como vocês podem ver, fazendo essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 6, 24, vai 2. Ou 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 6, 36, com 2, 38. Então, de cara, no caso aqui, ó, sinal diferente negativo, 38, menos 384, ou menos 384. Então, logo, temos o quarto termo igual a menos 384.
E assim terminamos a questão. Não tem nenhum mistério. Primeiro passo é identificar os dados do problema. Depois, calcular o quarto termo, associar n igual a 4, certo? De posse com a fórmula do termo geral de uma PG, a gente substitui os valores de n e também substitui os valores de n. Depois a gente pega os valores de A1Q. Depois aqui a gente troca pelos valores aqui para poder começar a fazer as contas e nisso chegamos nesse resultado. E assim terminamos a questão.